Olá, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos ao canal da Federação Espírita Catarinense para mais uma live dedicada às famílias. E hoje a nossa live é especial porque vai ser um tema de Natal especial para vocês. Sensíveis ao momento atual para o qual nós estamos passando, o Departamento da Família da Federação Espírita Catarinense preparou uma série de lives com temas dedicados às famílias para levar consolo e esclarecimento para dentro das nossas casas. Justamente por isso, o Papo de Família não é só uma live. É um convite para que possamos abrir espaço para o diálogo dentro das nossas casas e, com isso, construir pontes de respeito e carinho com os nossos familiares. E a live de hoje está muito especial, pois nós vamos receber o querido Jorge Elahá, que falará sobre o tema Natal e Família. Seja muito bem-vindo, Jorge. Olá, Marina, uma boa noite para você. Boa noite a todo o nosso pessoal que está aí na técnica, na operacionalização da nossa live. E uma boa noite muito especial para todos os companheiros aqui de Santa Catarina e dos outros estados do Brasil e do mundo que estão ligados no nosso evento de hoje. Uma boa noite para todos nós. Amigos, antes de passar a palavra para o Jorge, vamos fazer a nossa prece de abertura para sintonizarmos os nossos corações. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, mestre amigo, obrigada por todas as oportunidades de crescimento e renovação que nos são concedidas todos os dias. Obrigada pela bênção do estudo dessa doutrina de amor e de luz, que ilumina a nossa caminhada e nos dá ferramentas para que façamos escolhas mais conscientes e que trazem harmonia e paz para a nossa vida. Que cada vez mais, Senhor, possamos estar atentos para ouvir Sua voz e abertos para as mudanças necessárias ao nosso melhoramento. Que a Tua paz nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. Que assim seja. Jorge, passo a palavra para você. Fique à vontade. Muito obrigado, Marina. Para os que chegaram agora, uma boa noite também. Indiscutivelmente, nós estamos passando por um momento muito singular na história da humanidade. Nós estamos vivendo conflitos em diversas áreas e observa-se uma convulsão dentro da nossa sociedade atual. Se nós não tivéssemos a leitura que o Espiritismo nos faculta para entender os desdobramentos espirituais do que acontece hoje no planeta, nós poderíamos desenvolver uma crença equivocada de que a nossa sociedade está andando aos recuos, ao invés de avançar. Mas uma leitura atenciosa daquilo que dispõe as obras espíritas nos fará perceber que nós, na verdade, estamos atravessando um período chamado período de transição planetária, no qual uma certa quantidade de espíritos que há muito tempo não encarnava na Terra está tendo a oportunidade derradeira para fazer a sua mudança interior num cenário de transformação que o planeta está atravessando. Por conta dessas mudanças importantíssimas que estão acontecendo, o nosso planeta está percebendo um maciço processo reencarnatório de muitas entidades profundamente difíceis, e isso vem produzindo conflitos de diversas ordens dentro da sociedade atual. Esse é um sinal indelével do processo de transformação que o nosso planeta está passando, e que, por conta disso, cabe a todos nós, espíritas, compreendermos a gravidade do momento singular que a Terra, nesse momento, atravessa. É sempre assim. Nos períodos em que ocorrem os chamados fenômenos de transição planetária,
Há um conjunto de convulsões que ocorrem nos orbes exatamente pelo fato de que, nessas horas, são avaliadas as criaturas para verificar quais delas permanecem ainda no orbe para o estágio seguinte e quais, em função do amadurecimento espiritual, precisarão continuar o seu processo evolutivo em outros lugares, não por punição, mas pela necessidade natural do processo evolutivo em que precisamos viver em sociedades consentâneas com o nosso grau de evolução. Não é a primeira vez que a Terra atravessa esse cenário. Quando nós saíamos do período de mundos primitivos para mundo de provas e expiações, nós também experimentamos mudanças muito profundas. Hoje, a nossa sociedade está cheia de muita técnica e de pouco amor. Desenvolvemos uma série de mecanismos científicos, raciocínios complexos, máquinas, ferramentas e soluções profundamente modernas que fazem com que a nossa sociedade seja profundamente diferente da sociedade de quando esse período que estamos vivendo começou, quando nós saímos da pré-história para a história. Porém, quando se fala dos avanços tecnológicos e intelectuais que nós desenvolvemos no curso dos milênios durante esse chamado período de provas e expiações, é muito comum nós nos debruçarmos sobre o tempo e observarmos o período anterior a esse, o de mundo primitivos, para dizermos: construímos todo o saber da humanidade quando começou efetivamente a história. Como se as conquistas que nós fizemos em tempos anteriores a esse não tivessem valor. Mas foi exatamente nesse período inicial, nesse período do albor da civilização, que nós conseguimos conquistas indescritivelmente interessantes. A escrita, o domínio da agricultura, a compreensão do momento em que descobrimos a ideia de Estado, a vida sedentária e todo um conjunto de verdades que estruturaram para nós o início da civilização. Quando, porém, os estudiosos se reúnem para discutir qual é o fenômeno social ou o fenômeno técnico-científico que pode ser indicado como sendo o do início da civilização humana, muitos poderiam pensar que, para a leitura dos cientistas, nós vamos dizer que somos efetivamente espíritos que nos transformamos em uma civilização organizada quando nós estamos apresentando diante da situação do mundo uma cerâmica produzida num forno, ou quando dominamos os metais, ou quando entendemos de maneira nítida a agricultura. Mas não é. Os estudiosos dizem que o que indica para nós o início da civilização não é nenhuma técnica desenvolvida pelo homem no sentido de oferecer uma ferramenta ou uma estratégia de sobrevivência que seja interessante para o indivíduo. O fato histórico que denota o início da civilização humana é a datação de um esqueleto antigo da pré-história que foi encontrado com um osso recalcificado. É um esqueleto que traz um fêmur que teria sido fraturado e depois ele se recalcificou. Mas o que tem a ver um fêmur solidificado com calo ósseo constituído para indicar que seja o início da civilização? É porque quando alguém fratura o fêmur, essa pessoa ela não tem condições de ir atrás de alimentos, ela não pode se deslocar, ela não pode ir atrás de bebida, não pode ir atrás de água, atrás de comida, ela não consegue se agasalhar do frio, não consegue se defender dos predadores. E se o esqueleto encontrado possui um osso fraturado que depois soldou, é porque indiscutivelmente alguém cuidou dele. É essa capacidade de entender os cuidados que nós temos que ter com os outros que deu origem a um dos fenômenos mais interessantes que a civilização conhece, que é o entendimento claro,
da necessidade de um cuidar do outro. Abandonávamos aí o conceito de bando, como eram conhecidos os nossos ancestrais, para iniciar o desenvolvimento do conceito de família. As nossas famílias surgem na pré-história, quando não mais simplesmente para caçar, nós nos reuníamos em grupo, como apresentam as nossas pinturas rupestres, mas quando além da necessidade de sobrevivência nós caçávamos em grupo, nós passamos a perceber que não podíamos deixar os feridos para trás, que não poderíamos abandonar as pessoas, porque por trás da atitude de cuidar de alguém com um fêmur quebrado, existe a informação de que você é importante para mim. É nesse cenário que alguém decide não avançar para ficar na retaguarda, cuidando de outro, que nós promovemos um salto gigantesco no entendimento da vida ao construirmos aí as primeiras expressões indiscutíveis de que o ser humano passa a se preocupar com outro ser humano. É a partir daí que nós vamos ter o surgimento desse conceito tão extraordinário, base de toda a civilização que se organizaria sobre a face do planeta nos séculos e milênios seguintes. A família. Durante muitos milênios, esse modelo chamado família, ele foi sendo revisitado, reanalisado, discutido, reorganizado nas diferentes situações e nos diferentes lugares do planeta, em diferentes épocas. Mas um conceito que acabou se estabelecendo como um conceito de permanência dentro de uma estrutura foi a família idealizada dentro do modelo judaico-cristão. Esse formato de família, que difere das formas de família apresentadas em outros povos antigos, acabou se consolidando a partir da expansão do cristianismo no Ocidente e depois sua leitura e sua funcionalidade acabou se derramando por praticamente o mundo como um todo, fazendo com que a estrutura que nós temos hoje dentro dos conceitos de família no mundo estão apoiados nos valores e nas verdades do conceito judaico-cristão. É esse conceito que estabelece o processo de uma prole que é criada por um casal, que estabelece dentro dessa forma de cuidar a multiplicidade de deveres e de direitos recíprocos entre os indivíduos, em que estabelece-se ali o zelo dos pais ou responsáveis por aqueles que estão sob seus cuidados, e a necessidade no futuro de que aqueles que se tornaram mais fortes passarem a cuidar dos que cuidaram, mas que se tornaram mais frágeis no curso do tempo. Nesse cenário que a gente vê, nós vamos percebendo a importância dos valores que foram apresentados pela religião para a organização da nossa sociedade. E, de certa maneira, os conceitos sociológicos que nós temos hoje de família, eles são inspirados no modelo religioso. Veja como foi importante o conceito da religião para o mundo, porque de dentro da estrutura que era simplesmente religiosa, ela se expandiu para organizar o modelo de sociedade no qual nós vivemos. Hoje, as pessoas nem se dão conta de que a forma como as famílias estão organizadas decorreu de um conceito religioso lá de trás. Mas é assim que as coisas se estabeleceram. Hoje, nós temos verdades que são do ambiente da sociologia e esquecemos que essas verdades do hoje possuem as suas raízes muito remotas no tempo em que se estruturavam os valores religiosos, principalmente do povo hebreu, do povo judeu, nos conceitos que foram estabelecidos lá atrás. É dentro dessa visão que a gente tem que nós vamos perceber, ainda que não tenhamos nos dado conta disso, a importância dos valores cristãos para a estruturação da sociedade que nós temos hoje.
É essa sociedade desenhada por esse modelo que vai propor que as famílias deveriam se organizar, que nós deveríamos estar juntos. E num primeiro movimento, em termos de estruturação dessas famílias no passado, nós éramos convidados a conviver dentro de uma realidade de família bem diferente da de hoje. Era a chamada grande família, em que viviam juntos os pais, os avós, os tios, sobrinhos, netos, filhos, irmãos, pai, mãe, todo mundo misturado, todo mundo convivendo junto, uns se metendo na vida dos outros, a família nem sempre conseguindo caminhar de maneira tranquila, havendo conflitos. Mas esse formato, ele foi um formato muito interessante, exatamente por esse cuidar recíproco. Apesar das dificuldades que, de certa maneira, em termos de comportamento, a grande família, assim chamada, possuía, ela tinha um mérito extraordinário, que era esse dom do cuidar, do osso fraturado, de ter alguém que tenha a preocupação de cuidar de mim. E é essa que é a base da estrutura de solidariedade que deu sustentação para a nossa família moderna. Mas nos últimos tempos, nos últimos anos, a nossa família tem sofrido algumas alterações muito fortes do ponto de vista sociológico, de novo. O que ocorreu com a sociedade moderna? Nos tempos antigos, nós tínhamos a tendência de viver e de morar próximo dos nossos pais. Mas com o avanço das cidades maiores e as ofertas de emprego em núcleos urbanos de maiores dimensões, as pessoas começaram a abandonar seus pontos de origem e se deslocarem para as cidades maiores em busca de uma oportunidade de emprego e renda. Isso, de certa maneira, rompeu esse modelo da grande família. Os pais se deslocaram para os grandes centros, ficaram distante dos avós, dos tios, dos primos. Observemos que no passado havia uma proximidade muito maior da grande família. Hoje, com muita frequência, nós precisamos de viajar para visitar os pais, os avós. Precisamos viajar para ver os irmãos, os primos, os tios, porque nós perdemos esses vínculos. E isso foi muito ruim, porque, de certa maneira, aquela grande família que havia sido uma conquista extraordinária da história no curso dos milênios, ela começou a ser ameaçada pelas estruturas modernas que diminuíram o tamanho da família em si. E hoje, nos dias atuais, as famílias estão bem menores. Estão bem menores porque nós não simplesmente estamos distante da grande família, como os casais estão tendo cada vez menos filhos. Nós, quando falamos de família, o primeiro conceito que vem na nossa cabeça, pai, mãe, irmãos. Nós estamos reconceituando isso dentro das nossas cabeças. E estamos, de certa maneira, perdendo os vínculos com os conceitos daquilo que nós tínhamos no passado, na ideia do que fosse a família, como devemos entender. É por esse motivo que é muito importante que a gente reflita no momento em que estamos vivendo, um momento tão singular também na história do mundo, em função da pandemia, em que a nossa sociedade e as famílias também se encontram basicamente trancadas em casas, sem poder sair, sem poder ir a muitos lugares pelo receio do contágio. Então, nós temos hoje uma experiência muito nova, que é nós reunirmos e celebrarmos as nossas questões unicamente no seio da família, sem reunir a grande família. Até um passado um pouco não tão distante, até alguns poucos anos atrás, quando chegava essa época do ano, a grande família tinha o hábito de se reunir. Então, nós tínhamos a grande família no passado. Essa grande família, ela se esfacelou e se dividiu. Mas havia um momento do ano em que se evocava reunir a grande família. Esse momento é chamado de o Natal. O Natal, na verdade, comemora simbolicamente
o nascimento de Jesus, embora não tenhamos uma certeza se isso teria se dado exatamente nessa noite. Mas isso hoje não importa. O que importa é o pretexto para que a família se reúna. A possibilidade de concedermos aos indivíduos a chance de estarem juntos, de se reunirem, de terem a oportunidade de conviver. Uma conquista extraordinária da pré-história, que talvez o homem tecnológico esteja ameaçando a sua continuidade. Essa é a grande questão do momento. O que fazer nesse cenário que nós estamos diante de todas essas questões que nos envolvem? O Espiritismo, portanto, levantando o véu sobre todas as questões do sofrimento e da vida humana, apresenta para nós algumas leituras muito interessantes sobre esse cenário no qual nós nos movimentamos e que exige, de certa maneira, das nossas vidas, algumas reflexões que consigam ir além daquilo que os nossos olhos carnais enxergam, para que a gente consiga entender em que terreno estamos pisando, o que verdadeiramente se esconde para além daquilo que os nossos olhos carnais são capazes de ver. O Espiritismo nos sinaliza que, em função da condição espiritual que nós temos de provas e expiações, nós trazemos graves conflitos do passado. Temos muitos ódios, muitos problemas de relacionamento, desamor, e muitas vezes esse desamor, esse ódio, a mágoa guardada, ela pode provocar, em função da maneira como os indivíduos se relacionam, a necessidade de um reencontro no futuro. Se A fere B, e B, que foi ferido, não perdoa A e guarda mágoa, guarda ódio no seu coração, a chance de que B reencontre A em uma próxima existência cresce muito, cresce demais. Mas existe uma estratégia para que você não necessariamente precise encontrar esse indivíduo. É promover o perdão. O perdão tem o poder de dissolver essas vinculações e reduzir significativamente a necessidade do reencontro, porque os indivíduos estariam libertos das experiências infelizes que viveram. São esses conceitos trazidos por Jesus que fazem com que sua mensagem seja profundamente interessante. Quando, por exemplo, portanto, nós chegamos nesse momento do chamado final do ano, em que as famílias têm como tradição a reunião do ano, como sendo o Natal, é muito importante que nós não apequenemos essa reunião unicamente celebrando uma festa onde as pessoas comem e trocam presentes. O mais importante é nós celebrarmos não isso, mas a presença dos valores cristãos que são a estrutura de continuidade dos nossos laços familiares. A presença do pensamento do Cristo é o elemento aglutinador das nossas provas, é o instrumento que permite a nós a condição de verdadeiramente conseguirmos entender onde nós estamos e fazermos um aproveitamento das nossas encarnações. Quando alguém para cuidar de outro alguém cujo fêmur foi quebrado, no fundo dessa ação existe um sentimento chamado amor. É o surgimento do amor no coração dos homens que distingue para nós o surgimento da família. Quando nós nos reunimos, portanto, nessa chamada noite de Natal, é o momento para celebrarmos a importância do amor nas nossas existências. Não simplesmente por uma questão de ritual, mas como espíritos que somos, pararmos para um momento de reflexão e perguntarmos a nós mesmos: onde eu estaria se o amor não fosse a bússola da minha vida? Se o amor não nos guiasse os passos, teria a nossa família sobrevivido aos solavancos que a existência nos inclina a viver? Teríamos conseguido superar os conflitos que nós muitas vezes trazemos em função de sermos almas imperfeitas e os outros assim também serem? Teríamos conseguido dar a educação aos nossos filhos se nós tivéssemos dentro das nossas almas outros sentimentos
que não fosse o amor? Então, a noite do chamado Natal é uma noite importante não somente para a celebração do nascimento de Jesus, mas efetivamente a celebração do nascimento do amor dentro dos nossos corações. Porque se nós formos refletir, a mensagem de Jesus é a bússola maior que nós poderíamos ter no posicionamento das nossas almas diante das dores do mundo. É dentro da mensagem dele que nós iremos encontrar os ingredientes mais interessantes para que a gente consiga firmar o nosso passo na direção do progresso. Imaginemos quão sombria seria a civilização humana se nós desconhecêssemos os valores que o Cristo defendeu. E aqui eu destacaria 4 valores fundamentais trazidos pelo Mestre e que precisam ser relembrados por nós, não por um aspecto religioso, litúrgico, mas por uma reflexão profunda que o espírito humano precisa fazer para que ele diga: consegui entender o propósito da vida. O primeiro desses elementos, já falado, é o amor. O amor ao próximo, o amor ao semelhante, é o elemento essencial que define a mensagem de Jesus. Quando nós quisermos resumir a mensagem do Cristo a uma única palavra, a palavra que melhor a define é amor. Em todas as suas falas, o cenário de fundo é o exercício no coração do homem para que a gente vá além do dever, para que consigamos envolver as nossas ações no sentimento divinal que nos aproxima dos anjos, a capacidade de amarmos as pessoas. E nesse dom de amar, a coisa mais bela que nós podemos oferecer em termos de amor é fazermos aquilo que é o dom que os homens possuem, que é a capacidade de amar aquilo que é imperfeito. Ah, o que seria de nós se nós amássemos só aquilo que é perfeito? Se não existisse nas nossas almas a capacidade de amar aquilo que ainda não apresenta todos os instrumentos que nos possam garantir dizer: que pessoa maravilhosa. Olhar para a pedra bruta e enxergar dentro dela a peça de obra de arte que pode ser feita quando ela for esculpida, é o dom das almas que compreendem o que seja amar o que é imperfeito. É você abraçar um filho difícil, abraçar um companheiro complicado, entender o pai, entender a mãe e superar as nossas fragilidades na direção de uma vivência mais harmoniosa, apesar de entender que o companheiro não possui todas as virtudes que poderia ter. É aceitar o outro do jeito que o outro é. Nós, às vezes, sofremos muito porque nós queremos que os outros sejam perfeitos. Esse Natal é uma excelente oportunidade para que a gente possa, independente de estarmos fisicamente ou estarmos apenas virtualmente próximos, podermos não simplesmente falar, mas sentir dentro das nossas almas e dizermos de nós para conosco mesmos: eu aceito você do jeito que você é. Porque você não precisa ser perfeito para que eu ame você. Aceitar o outro na imperfeição que ele tem é uma das 4 características essenciais que Jesus deixou para nós na sua lição e que o Espiritismo covalida com a mensagem espírita, destacando a importância do amor nos dias em que vivemos. O segundo desses elementos, parecido com esse, mas profundamente diferente, porque é amor também, mas é amor de maneira distinta, é a capacidade de entregarmos ao outro o dom de perdoar. É um instrumento poderosíssimo apresentado por Jesus e que, de certa maneira, trouxe muitas transformações para a humanidade. Antes do Cristo, na Palestina, a palavra perdão nunca havia sido pronunciada. Nunca se havia discutido que o perdão poderia ser uma possibilidade. A lei de Moisés apontava que, na verdade,
Nós deveríamos viver debaixo da lei de Talião, que é aquela que nos indica que aquele que fere deverá ser cobrado olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Jesus vem e transforma esses conceitos, oferecendo que a gente vá além daquilo que a justiça determina, quebrando os séculos de vinditas, de ódios, as obsessões intermináveis, os conflitos que parecem não ter fim, oferecendo a chave de dissolução dos dramas humanos, que é o perdão. A capacidade de reconsiderar aquilo que o outro fez, de retirar o peso de dentro dos nossos corações e de permitir a nós a chance de sermos espíritos renovados a partir do momento em que começamos a perceber o cenário de transformação no qual nós estamos envolvidos. O perdão é uma das informações mais preciosas que Jesus trouxe, porque até então, como ele mesmo destaca no seu evangelho, ele diz que os antigos haviam dito, não está escrito, haviam dito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Não está dito em lugar nenhum que tem que odiar o inimigo. Isso foi dito, são interpretações rabínicas. Mas ele vem trazendo um conceito totalmente revolucionário, que era a ideia do amor aos inimigos. No fundo, a ideia de nós sermos capazes de irmos além daquilo que a lei determina e banharmos a nossa vida com o amor. Quantas vidas se transformaram a partir daí? Quantas mudanças se estabeleceram no cenário a partir dessa releitura que Jesus ofereceu? Refletirmos no Natal, não somente sobre o nascimento do Cristo em si, mas não o fato de ter nascido, mas a importância da mensagem desse homem para a transformação das nossas vidas é uma reflexão inalienável para esse final dos nossos dias no ano de 2020. É muito importante que a gente saiba aproveitar essas lições. O terceiro dos ensinamentos que Jesus apresentava foi uma fratura no pensamento judaico, que considerava no passado que quando alguém era obediente a Deus, esse alguém tinha como consequência prosperidade, saúde e riqueza. Não bastava ser rico, ele tinha que ser rico e próspero, estar cada vez mais rico, crescendo nas suas riquezas. Então, quando você tinha saúde, muitos filhos, vida longeva, muitas propriedades, muitas riquezas, Deus está comigo. E quando por algum motivo eu sou pobre, sou doente, tenho dificuldades de poder lidar com a questão da carência econômica, isso é um sinal de que fizemos alguma coisa de errado. Esse é um conceito anterior a Jesus. Jesus pega o pensamento judaico e quebra. Na primeira fala pública dele, ele inaugura seu discurso mais famoso dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando ele diz isso, ele inverte a lógica judaica, que achava que os ricos é que eram os abençoados por Deus e os pobres eram os miseráveis rejeitados pelo Senhor. Ele inverte e diz: bem-aventurados são aqueles que são considerados os pobres de espírito, os que em princípio têm que ser desconsiderados, desprezados, porque não têm valor. Não. Jesus traz um novo conceito e todas as suas falas, sem exceção, sinalizam que aqueles que decidem viver seus ensinamentos não encontrarão facilidades no mundo físico. Suas falas são: aquele que quiser vir após mim, que tome a sua cruz e me siga. Porque o Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Não havia na mensagem do Cristo nenhum aceno de facilidades terrestres, nenhum aceno de facilidades humanas para quando nós nos perfilássemos entre os seus seguidores. A mensagem de Jesus propunha, ao contrário, uma fortaleza de espírito. A proposta da mensagem de Jesus não é afastar do homem o sofrimento,
A proposta de Jesus é afastar do homem a sensação do sofrimento, a chamada infelicidade. Porque o sofrimento ele é inerente à condição humana. O que nós tínhamos que trabalhar é a releitura do homem sobre o que seja a dor. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, observando essa questão, destaca para nós: a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, ele reconceitua a dor como uma oportunidade significativa para que o homem reencontre com a sua própria história. Então, se eu tenho o ingrediente do amor e eu tenho o ingrediente do perdão na minha vida, se esses dois elementos eles já estão dentro da minha alma, eu consigo trabalhar essa terceira parte, que seria lidar com as dificuldades do mundo e, mesmo assim, entender que sou protegido por Deus. A consequência disso é que a gente vai levar esse pensamento para dentro dos nossos grupos familiares. E aí vamos entender que quando tem uma família desarranjada, pais conflituados, maridos difíceis, esposas problemáticas, filhos ingratos e amargos, isso não significa que nós sejamos almas marcadas para o sofrimento. Isto significa que muitas vezes Deus está nos dando a possibilidade de que nós consigamos recuperar a nossa própria história do ontem. Ou, de repente, o conflito nem é da minha parte pessoal, mas eu sou o elemento que pode transformar a existência do outro. Eu sou aquele que pode interferir na vida daquele que está sob minha custódia. Eu posso ser o elemento que vai, de certa maneira, contribuir para a transformação de um filho. Acabam-se as ideias de que meus filhos têm que ser sempre um modelo de perfeição, que eu sou reconhecido por aquela pessoa que teve filhos maravilhosos. Eu sou uma pessoa maravilhosa, porque meu marido é ótimo, meus filhos são maravilhosos, minha filha, que todo mundo é perfeito. Essa imagem de que nós vivemos numa família que é de propaganda de margarina, ela se extinguiu com a vinda de Jesus. Não são as perfeições familiares que indicam que nós somos evoluídos, porque muitas vezes nós somos chamados para o trabalho de socorro a determinadas almas, ou porque elas fazem parte da nossa história espiritual lá de trás, estão ligadas ao nosso passado, e nós somos o elemento mais apto para fazer o trabalho de resgate em função do nosso processo de comprometimento na história dele, ou porque eu não tenho vínculo com a história negativa dele, mas eu sou o espírito que tem melhores condições de estender socorro para aquele que padece. Em síntese, é colocado no coração do homem um influxo de coragem extraordinário a partir do momento em que eu entendo que eu não preciso ter uma família perfeita para sentir que eu sou abençoado. Numa frase, para sintetizar esse pensamento, nós poderíamos dizer que as pessoas, de certa maneira, rogam a Deus para que quando suas famílias estejam na tempestade, que Deus venha e acalme a tempestade. Mas a mensagem de Jesus oferece uma segunda alternativa. Ele pode realmente acalmar a tempestade. Mas o segundo instrumento que a gente pode colher aí é quando, ao invés de acalmar a tempestade, a mensagem do Cristo vem por dentro e acalma o marinheiro. O mar continua revolto, mas um marinheiro tranquilo pode chegar com grande tranquilidade a um porto seguro. Isso relembra muito uma passagem das cartas de Paulo, na qual ele diz assim: eu trago um espinho na carne, e por 3 vezes pedi ao Senhor que me retirasse esse espinho. E em 3 vezes ele me apareceu em sonho e me disse: Paulo, a minha graça te basta. Significando, a mensagem da qual tu tens contato, a mensagem que conseguiu chegar ao teu coração, é suficiente para que você consiga agasalhar os seus compromissos sobre os ombros e caminhar com ele, porque é a oportunidade de você resolver determinadas questões que nós trazemos. Quando, por algum motivo, nós temos nas nossas famílias conflitos muito amargos, dificuldades de diversas ordens,
E a gente, às vezes, meu Deus, me ajuda. Nem sempre a gente vai conseguir fazer com que os maridos alcoólatras parem, que os filhos deixem de usar droga, que nós consigamos ter uma harmonia com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge. Mas nós podemos nos transformar por dentro, diminuindo o impacto dessa dor dentro das nossas vidas, fazendo com que a gente consiga atravessar com mais serenidade os naturais dramas que a existência nos apresenta. Mas, entre as lições que o Cristo nos legou e que o Espiritismo vem derramar a sua luz e nos dizer sobre todas essas coisas, nos inspirando a termos cada vez mais convicção nas palavras do Cristo, o seu quarto ensinamento talvez seja aquele que neste Natal possa nos falar mais de perto. Antes de Jesus, pouco se sabia sobre vida após a morte na Palestina. Pouco se falava sobre a existência de algum lugar além do mundo físico em que vivemos. Jesus vem e rasga para os homens o véu da ignorância e apresenta para todos nós a existência da imortalidade. No seu primeiro ponto de discussão, no seu primeiro discurso, na primeira frase do primeiro discurso, diz Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Não existe no Velho Testamento essa frase. Não existe em lugar nenhum, nenhuma consideração sobre reino dos céus. Isso nasce com Jesus. Ele apresenta a vida imortal. Ele fala de uma vida após a morte, de que a morte não existe, de que nós vamos viver para além da morte, que a morte não tem o poder de destruir as nossas vidas. Ele vai pregar isso durante toda a sua vida pública. Durante todo o tempo ele fala de uma outra vida, de uma vida além, como diz o Roberto Carlos. Existe uma outra vida além e assim um renascer. Morrer não é o fim. A transferência dos valores da terra para os valores do espírito. Não façais para vós tesouros na terra, mas façais tesouros no céu. A discussão o tempo todo da questão da vida imortal, para que a gente não queira os valores do agora, mas os valores do amanhã. E durante toda a sua existência ele fez isso. Quando chegou no período final da sua vida, em que houve a crucificação, ele trouxe a mensagem mais preciosa que a gente poderia ter. Muitas vezes nós achamos que o evangelho termina na sexta-feira, numa tarde pardacenta, um monte empedrado. Mas o evangelho tem uma página gloriosa num domingo de manhã, no fulgor de um jardim, quando ele reaparece para Maria de Magdala, dizendo que a morte não existe. Essa informação penetrou tão fundo o coração dos apóstolos que, a partir da percepção de que a morte não existe, eles se lançaram sem temor para enfrentar todas as dificuldades, porque sabiam que a morte havia perdido todo o poder de ameaçá-los. Saulo de Tarso, transformado em Paulo de Tarso, ao final de sua existência dizia: morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Perdeu o sentido, o medo da morte, se existe a imortalidade. E nesses dias de Natal, quando as nossas famílias se reúnem para celebrar esse momento tão singular, nós não podemos deixar com que essas questões de presentes, Papai Noel, árvores de Natal, dominem a festa. Nós precisamos lembrar de quem nasceu, não simplesmente para saudá-lo, para reverenciá-lo, para cultuá-lo como se ele fosse um Deus, mas para refletirmos profundamente na significância dessa vida para as nossas vidas. Porque ele veio trazer para nós em primeira mão, para o Ocidente, a informação de que a morte não existe. Aqueles que irão se reunir nesse Natal, que lembrarão dos seus parentes desencarnados, que lembrarão dos filhos que partiram antes de seus pais, que lembrarão das vítimas da Covid, que soluçarão de saudade sem conseguir entender o fenômeno da morte,
poderão encontrar nas palavras de Jesus e no consolo extraordinário que o Espiritismo nos oferece, um conjunto de verdades que preenche as nossas almas de consolação, nos dando a certeza indelével de que a morte não tem o poder de separar os corações que se amam. Os nossos entes queridos, aqueles a quem tanto amamos e que aparentemente parecem que perderam o dom de estar conosco, não. Esses permanecem conosco o tempo todo. Nós, portanto, não perdemos o contato com os nossos entes queridos. A morte não tem o poder de separar os corações que se amam. Nossos entes queridos estão conosco, participam das nossas vidas. Nossos filhos, dos quais nós soluçamos pelos cantos a ausência. Nossos maridos, esposas, pais e mães, que parecem ter nos abandonado, são, na verdade, companheiros que continuam a existir e que nos aguardam no momento certo para se reencontrarem conosco na continuidade da vida, num momento muito mais feliz do que esse, porque teremos a oportunidade de fazermos, enfim, o reencontro num cenário muito mais feliz. Por isso, nesses dias em que a família se reúne para celebrar o Natal, que nós celebremos sim, que nós nos reunamos sim, mas abramos um espaço nesse nosso momento de tanta festividade, de tantas comidas e de tantas alegrias que são muito relacionadas com os aspectos terrenos, para estabelecer uma janela de contato com o mundo espiritual. Uma janela de contato para refletir a importância desse homem que transformou a história da humanidade, porque transformou a história de cada um de nós. Se nós soubermos aproveitar as lições que ele deixou para nós, poderemos fazer um uso extraordinário do tempo que a vida nos concede na Terra e, assim, transformarmos as nossas vidas, aproveitando e saboreando a vida em família, não querendo que ela seja perfeita, mas entendendo que nós estamos no cenário ideal para a transformação dos nossos dias. Não simplesmente para curar ossos fraturados, não simplesmente para trazer água e comida para quem quebrou o fêmur, mas, para além disso, cuidar das outras fraturas que hoje os indivíduos possuem, que não estão no corpo, estão na alma. Nossos filhos fraturados, que ainda caminham, que se movem, mas por dentro trazem a alma em profundo conflito. Que nós transcendamos o processo da chamada família, no sentido que lá na pré-história nós tínhamos, e inauguremos um momento novo, o momento de entender a família no sentido mais completo, entregando os nossos corações para a transformação que nós precisamos fazer. Porque esse momento que passamos é o momento da transição planetária para uma nova etapa na história da Terra. Aqueles de nós que conseguirmos desenvolver o amor, a capacidade de sentir e formos verdadeiramente comprometidos em nos envolvermos com os outros e sentirmos em plenitude a graça da vida, estamos marcados para ficar por aqui. Benditos sejamos todos nós que conseguimos entender esse mecanismo maravilhoso que Deus nos concedeu por essa oportunidade de estarmos na Terra nesse momento. E não esqueçamos nunca que entre todas as questões que temos para refletir, nunca é demais repetir que o melhor nesta vida, sem dúvida nenhuma, é viver em família. Jorge, muito obrigada. Tá me ouvindo, Jorge? Estou. Tá me ouvindo? Jorge, nós tivemos perguntas dos nossos amigos que estão nos acompanhando em casa, tá? Posso fazer a primeira? Por favor. Ó, vamos lá. Jorge, o momento é de distanciamento por conta da pandemia que passamos. O que a doutrina espírita nos sugere em receber o Natal em família, adequando no que podemos reunir com Jesus? Então, esses tempos, eles remetem cada um de nós a uma reflexão muito profunda, porque não é somente uma disposição física, eu não vou poder reunir, mas é importante que a gente não
perca o laço de afeto. Nós podemos ter a capacidade de nos encontrarmos mesmo que a gente não esteja fisicamente. Quando a gente vai ao cinema e assiste um filme, e o filme é emocionante, a gente não chora? Então é porque é possível transmitir emoção através da tela. Nós podemos rever nossos netos, nossos pais, nossos filhos, avós. Nós podemos falar das nossas vidas. E nesse sentido, sabe, Marina, é uma coisa importante que a gente não guarde sentimentos positivos. Às vezes nós temos muitos sentimentos positivos em nós, mas temos vergonha de falar. Está na hora de nós aprendermos a dizer às pessoas que nós gostamos delas. Entregarmos o baú de sentimento que nós temos dentro das nossas almas. É muito perigoso nós atravessarmos a existência inteira e quando chegar na hora de um desencarne de alguém, a gente se debruçar no caixão e dizer: eu nunca disse à minha mãe que eu amava. Eu nunca disse a meu pai que ele era importante para mim. Então, a gente tem essas oportunidades, essas janelas, elas se abrem para nós. O que nós precisamos fazer é aproveitar as janelas. E nesses momentos que a pandemia nos deixa mais sensíveis, mais perceptíveis de que a morte é um fio muito fino, a existência é um fio muito fino e que pode se romper. A gente aproveitar as reflexões que estão acontecendo em vermos tantas pessoas partindo em função do vírus e dizermos: não posso adiar o momento de dizer que eu amo. Então, mesmo que a gente não se reúna fisicamente, isso não significa não reúna e deixe isso para lá. Não. Faça o inverso. Compense a não presença física com uma intensidade de presença emocional. A tecnologia, ela tem o poder de aproximar aqueles que estão distantes. Façamos um Natal ainda mais completo, com mais sentimento, com mais amor, porque às vezes nós estamos perto das pessoas, mas não entregamos o coração a elas. Penso que esse Natal, com essa característica tão singular, pode ser uma oportunidade única para que a gente abra o coração e diga aos outros que a gente ama. Muito obrigada, Jorge. Vou fazer mais uma pergunta, tá? Vamos lá. Como é o processo de planejamento da família em uma nova reencarnação no plano espiritual? Segundo aquilo que as obras espíritas nos dizem, nós somos, na verdade, espíritos que já tivemos diversas existências corporais. Em cada existência dessa, a gente cria um conjunto de espíritos que se agregam à nossa convivência. A somatória de todos os espíritos que já conviveram conosco nas múltiplas existências que já tivemos, recebe um nome, esse conjunto de família espiritual. O que é família espiritual? É o conjunto dos espíritos que durante as diversas existências que já vivemos, tiveram a chance de conviver conosco em laços de afeto. Nesse conjunto de espíritos que constituem a nossa família espiritual, há dois tipos de espíritos. Os espíritos familiares, que têm uma evolução mediana, às vezes querem ajudar, mas não têm muita grandeza, às vezes querem o nosso sucesso na Terra e não o sucesso espiritual, torcem para que a gente esteja feliz no mundo, mas não como espíritos que somos. Em síntese, os espíritos familiares nos querem bem. E um segundo tipo de espírito que está dentro dessa família espiritual, que são almas mais evoluídas, chamados de mentores, que são diferentes. Eles nos veem como espíritos, nos querem a felicidade espiritual. Eles torcem pelo sucesso moral de cada um de nós. Os espíritos familiares nos querem bem. E os espíritos mentores querem o nosso bem. É bem diferente. E são esses espíritos que se reúnem para, de certa maneira, costurar as próximas existências. Nesse planejamento que é feito, 3 ingredientes se somam para que a gente constitua as famílias do futuro. Observa-se dentro das nossas famílias que nós temos muitos conflitos do passado. Ódios, desamor, mágoa, ressentimento, uma série de coisas. Pessoas que nós não perdoamos ou que não nos perdoaram e que criam um laço. A machucou B, B continua com ódio de A. Então, fechou-se o laço. Eu tenho ódio de cá e ódio de lá. Isso vincula as criaturas. Então, quando você tem esse ódio que é trançado de lá e de cá, você cria vínculo. Por isso que o perdão desvincula. Quando eu perdoo, eu não tiro a culpa do outro. O outro continua com as responsabilidades que ele tem, mas ele vai encontrar outro espírito para se resolver. Eu saio do circuito. Perdoar não significa, eu tirei a culpa que o outro tinha. Eu me
retirei do circuito. Posso voltar por amor para encontrar com ele, mas sem ser mais uma necessidade. Então, os espíritos podem se reunir em uma nova família pelos laços de desafeto, inimigos do ontem trazidos para o hoje dentro de casa. Mas o véu do esquecimento apaga boa parte disso, permitindo que a gente conviva. Um segundo tipo de laço são os nossos amores. Para não ficar muito pesado, parte da família espiritual renasce também. Então é como se fosse uma bisteca, né? A gente tem um pedaço de carne e um pedaço de osso para roer. Uns têm uma bisteca com pouquinha carne e muito osso, outros têm uma bisteca com mais carne e bem pouco osso, depende de como a gente viveu. Então nós temos laços do passado de amor, laços do passado de desamor. E tem um terceiro, os que se ligam a nós nessa existência sem ter vínculos do ontem. São esses três os laços que constituem a nossa história, que fazem a nossa família. E só para concluir, se a nossa família de hoje é fruto do amor e desamor que nós vivemos no passado, nós estamos fazendo agora a construção da família do futuro. Se eu tiver muitos laços de desamor, eu estou desenhando quem vai estar dentro de casa na minha próxima existência. Trabalhemos para fazer o máximo de amor possível para termos famílias melhores amanhã. Outro ponto que eu acho que a gente poderia comentar, e cabe esse momento, principalmente na sua resposta à primeira pergunta, é sobre o Evangelho no Lar, não é verdade? A importância dessa ferramenta do Evangelho no Lar é acender uma luzinha dentro da nossa casa, é um momento de equilíbrio da família, onde aquelas rusgas da semana a gente consegue resolver ali numa simples conversa sobre os ensinamentos de Jesus, como isso pacifica as famílias, né? Às vezes a gente tem uma semana tão conturbada, naquele momentinho, meia hora, 40 minutos, a gente consegue equilibrar todos os membros da família, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. A obra Os Mensageiros e Missionários da Luz trazem exemplos extraordinários de como o Evangelho do Lar tem o poder de blindar o ambiente doméstico das influências perturbadoras que os espíritos podem promover. O nosso Natal nada mais é do que uma oportunidade de fazermos um grande evangelho no lar, que precisa ser semanal, sem dúvida, ou até mais frequente, quando a gente se sente mais angustiado, fazer 2 vezes por semana, até 3, ou diariamente, se a gente assim quiser, ele não tem contraindicação, mas o Natal, fazer um culto do evangelho nesse dia, para refletir a importância dessa mensagem, para direcionar as nossas almas, é tarefa inadiável para o dia que vai se aproximar agora, na semana que vem. Jorge, muito obrigada por compartilhar o teu tempo conosco, por trazer reflexões tão importantes para as nossas famílias, ainda mais nesse momento ímpar, né, que nós estamos passando, que nunca vivenciamos nada parecido. Jorge, muito obrigada, gratidão pelo teu tempo, tá? O prazer, Marina, é todo meu. Eu estou à disposição da FEC sempre que possível. Contem comigo no que for necessário, tá bom? E não esqueçamos, o melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Jorge, muito obrigada, gratidão. Gratidão a todos os amigos que nos acompanharam, amigos e amigas que nos acompanharam nessa série de 8 lives. Hoje, encerramos essa live especial com o Jorge, é a nossa última live do ano. O ano que vem voltaremos com mais novidades. Obrigada a todas as casas espíritas que transmitiram a nossa live em suas redes sociais. E para continuarmos sintonizados e vibrando nesse amor que o Jorge compartilhou conosco, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amigos e amigas, vamos acalmar a nossa mente, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por esse presente que nossas famílias receberam na noite de hoje. Amigo Jesus, nos ajude a cada vez mais vivenciar o teu evangelho e aplicá-lo em nossas vidas. E com isso, Senhor, aprendermos a abandonar as nossas amarras que nos impedem de florescer tudo que podemos florescer. Dai-nos força e coragem para sermos humildes
e compreender que é junto do teu coração que a nossa vida ganha sentido. Que cada vez mais, querido Mestre, teu amor faça morada em nossa casa e que nossas famílias encontrem no teu Evangelho a fonte de inspiração e equilíbrio para permanecerem unidas. E seja, Senhor, sempre nosso abrigo e fonte de inspiração. Que assim seja. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, amigos que nos acompanharam. Que possamos fazer um 2021 lindo. Muito obrigada, amigos. Até a próxima.